Mais uma goleada do Barcelona, mas como em todas as goleadas, essa goleada também tem umas características muito próprias desse jogo. E é sobre isso que nós vamos falar nesse grande jogo de Sevilha 1, 4 Barcelona após a vinheta. Vamos lá, o Barcelona hoje foi escalado com Chesney, Koundé, Araújo, Íñigo Martínez, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Gavi, Rafinha e Lewandowski. Esse foi o time do Barcelona para esse jogo contra o Sevilha, um time que a gente já esperava que ia ser assim. A má notícia que fica é do Araújo, né? Pelo menos eu tô gravando esse vídeo assim que acabou o jogo, então não sei ainda que ponto que foi a lesão dele, mas ele saiu machucado logo no primeiro tempo ali do jogo. Então o Araújo sai e isso nos preocupa, porque a gente sabe que o Araújo ele já vem de uma lesão longa, de praticamente um ano sem jogar, então o Araújo agora se machucar de novo, isso é bem preocupante. Em determinado momento do jogo, Pedri sentiu também, mas conseguiu no próprio jogo voltar a campo. E o que deixa e dá mais embasamento, né, para aquilo que a gente diz do Barcelona precisar da semana livre, que nem vai ter agora, né? O Barcelona está numa fase da temporada em que o Barça, brigando por títulos, não pode perder jogadores lesionados. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Sobre a partida em si, hoje era crucial que o Barcelona vencesse, por causa do resultado do rival ontem. Então, se o Barcelona não ganhasse hoje, o Barcelona não teria se ajudado e poderia, talvez, única chance que teria de voltar oficialmente para a briga pelo título, né? Na única chance, o Barcelona desperdiçaria essa chance? Pô, não. O Barcelona conseguiu ganhar e agora o Barça está de volta nessa briga pelo título. Mas vamos lá, o jogo de hoje. Com 7 minutos de jogo, aquilo que a gente já está acostumado do Barça, o Barcelona faz 1-0. Mas um minuto depois, o Sevilha empata a partida. Um minuto depois, né? Um lance depois. O que mostra um pouco da característica também do rival na partida. O primeiro tempo acaba 2-1 pro Barcelona, mas assim, nos acréscimos o gol do Barcelona. Aí logo nos 10 primeiros minutos do segundo tempo, o Barça consegue fazer 3-1. Aí eu acho que mudou o jogo. Mas no primeiro tempo, o jogo passa a maior parte dele 1-1 e o time do Barcelona teve dificuldades. Por quê? Porque o Sevilha deu espaço pro Barcelona, deu a bola pro Barcelona, mas o que o Sevilha fez? Por alguns momentos era um 4-2-3-1 ou um 4-1-4-1 ou um 4-4-2. A verdade é que o Sevilha ele tinha duas linhas que ficavam atrás do meio-campo. E o Barcelona podia avançar até os zagueiros para perto do meio-campo. O Sevilha faz duas linhas e fica atrás do meio-campo. E com isso dá a bola para o Barcelona ir atacando. Só que aí o time do Sevilha ia buscar o Barça em contra-ataques e o time do Sevilha fez uma marcação muito forte. E por isso o Sevilha conseguiu ganhar do Barcelona alguns combates e alguns lances no primeiro tempo. E por muitos momentos do jogo ser até mais perigoso do que o time do Barcelona. Tendo que fazer o Chesney trabalhar, tendo que fazer a zaga do Barcelona trabalhar. Que bom que o Barcelona tem uma excelente qualidade, o Barça que tinha a posse de bola, que por muitos momentos só não acertava o último chute, só não acertava aquela última finalização. Em um jogo que estava 1-1, o Sevilha querendo buscar aquele contra-ataque para tentar matar o Barcelona, fazer um 2-1 e aí depois passar o resto do jogo inteiro retrancado. O Barcelona em busca do segundo gol, né? O Barcelona tem sim já uma dificuldade com times fechados, mas o Sevilha não foi proposto para jogar um antijogo, não. Era a estratégia do Sevilha e tá no seu direito de querer ficar ali mais recuado, mas para ir num contra-ataque em velocidade para tentar assim ganhar do Barcelona. O Barcelona na sua qualidade depois consegue, né? Aliás, o gol com o Fermín López, perdão, eu falei que foi no primeiro tempo, né? Mas na verdade o gol do Fermín López foi no segundo tempo, né? Foi no começo ali do segundo tempo, na verdade. Mas enfim, né? O intervalo acaba 1-1 e aí no primeiro minuto do segundo tempo o Barcelona faz 2-1 e poucos minutos também depois o Barça faz 3-1. E aí quando o Barça faz o 3-1, eu acho que mata o jogo. Faz o Sevilha ter que sair mais, o Sevilha já não fica tão recuado, já não marca tanto, o Barça tem muito mais espaço, aí fica um jogo até com lances, por exemplo, gol anulado do Sevilha, reclamação de pênalti do Sevilha, muitas faltas, um jogo até truncado, sabe? Então o Barcelona conseguiu cedo matar o jogo. O Sevilha tem um bom time, tá? O Sevilha, por vezes, foi muito perigoso contra o Barcelona, aproveitou bem os espaços contra o Barcelona, reclama de um pênalti. Cara, tem duas reclamações que eu lembro aqui de pênalti do Sevilha. Uma delas, o Koundé, eu acho que não foi, mas a outra, a que o Koundé meio que empurra
né? Eu digo meio porque a gente não sabe se foi ali encostou e o jogador se atirou ou se realmente empurrou. Aí tem que ver as regras, o que interpretou a arbitragem, mas parece sim que o Condé empurra o jogador do Sevilha quando estava 3-1 ali. E aí me pareceu pênalti, mas a arbitragem não marcou. Mas me pareceu que poderia ser pênalti ali pro Sevilha, mas a arbitragem não marcou. Mas de resto, eu não acho que houve grandes erros da arbitragem. Até o lance que o jogo tá 3-1. Não havia necessidade de uma falta tão forte assim do Fermin, que foi quem fez o segundo gol. Daí depois o Rafinha, na sua qualidade, fez o terceiro. O Fermin acabou sendo expulso, fez uma falta até desnecessária, assim. Eu prefiro entender que ele chegou atrasado. E aí justamente foi expulso. O Barça consegue nos minutos finais ali fazer o quarto gol, 4-1, mas foi um jogo que ao longo de todo o segundo tempo ficou bem controlado para o Barcelona. A grande questão da partida foi no primeiro tempo, onde o Barcelona enfrentou mais uma vez um time fechado, mais uma vez teve dificuldades para finalizar, como o Barcelona sempre tem contra times fechados, teve que ir trabalhando, cuidar os espaços, porque o Sevilha, qualquer espaço, lançava contra-ataques contra o time do Barcelona. Mas a qualidade do Barcelona mais uma vez prevalece, a qualidade do Barça mais uma vez prevaleceu. Fermín López marcando, Rafinha também marcando. Tomara então que não seja nada de grave com o Araújo. Hoje então o Pedri jogou bem mais uma vez. O De Jong pelo visto é o titular, né? Pelo visto o De Jong pega então a vaga do Cazador. Eu gosto muito do estilo de jogo do Cazador, acho que por mérito ele virou titular, mas o De Jong é melhor que o Cazador. O De Jong já tem mais tempo que o Cazador. O Cazador ainda é novo, tem muito a evoluir. Então parabéns pro De Jong, né? Que ele possa se manter no Barça, cara. Eu acho que o De Jong é um jogador que o Barcelona precisa dele, né? Tá sempre com nome no mercado e todo mundo coloca ele em outros times, mas o De Jong é do Barça e a gente torce para que ele continue. O Yamal acertando muito, ele peca na finalização, né? Talvez a única parte que o Yamal vai precisar melhorar para a carreira dele aí é a finalização, que é uma parte que ele ainda peca, né? Mas assim, o Lewandowski mais uma vez marcou, muito bom. Rafinha, incrível, né? O chute do Rafinha, a finalização muito boa. Cara, o Sevilha deu trabalho pro Barça, tá? O Sevilha tem um bom time. O Sevilha tem um bom time e o Sevilha deu trabalho, sim, para o time do Barcelona. O porquê da grande importância dessa vitória de hoje? Porque ontem a gente falou aqui que se eu tivesse que escolher entre Real Madrid e Atlético de Madrid, quem ganhasse, sempre contra o Real Madrid, sempre. Então, Atlético de Madrid, até por questão de tabela, era melhor que o Barcelona. Porque eu, de fato, não acreditava tanto bom empate, um resultado tão lógico, um resultado tão específico. Mas aconteceu. Aconteceu um empate ontem entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Resultado perfeito para o Barcelona. Agora, o Real Madrid é líder com 50 pontos, o Atlético de Madrid é vice-líder com 49 pontos e o Barcelona é terceiro colocado com 48. Então é Real Madrid 50, Atlético 49, Barcelona 48. Qualquer um dos três pode acabar líder na próxima rodada. Não teremos mais Real Madrid contra Atlético de Madrid, mas o Barcelona ainda enfrenta Real Madrid e Atlético. Aquilo que eu sempre falei, para mim, o Barcelona tem que olhar para si, pensar nos seus jogos e esquecer os jogos do Real Madrid. O Barcelona só tem que ganhar o seu jogo. De nada adiantaria secar eles ontem e não fazer a nossa parte hoje. Fizemos nossa parte. Foi uma goleada que não veio acompanhada de um show, mas ganhamos. E é isso que o Barça tem que seguir fazendo. Esquecer um pouco os adversários e ganhar os seus jogos. O Hansi Flick até falou isso na coletiva. Que ele não olhou, né, o jogo de Real Madrid espanhol. Ele foi dormir, né, ele falou na coletiva. E focar no Barcelona. Por quê? Porque se o Barça fizer a sua parte, perfeito. Agora, se o Barça não fizer a sua parte, não adianta nada olhar a tabela. E o Barça está fazendo a sua parte. Tanto que o Barça estava aí quase 10 pontos atrás do Real Madrid e agora está 2. Isso mostra um pouco também sobre o Real Madrid pode tropeçar nas próximas partidas, o Atlético de Madrid pode tropeçar, e sobre também a qualidade do Barcelona. Então, um final de semana perfeito para o Barcelona em La Liga, tá bom?